Boa tarde. Faleceu ontem em São José o ex-deputado estadual Antônio Carlos Vieira, conhecido como Vieirão. O velório está sendo realizado aqui na Assembleia Legislativa. Nascido em Florianópolis em 1941, Antônio Carlos Vieira era formado em Economia pela Universidade Federal de Santa Catarina e foi funcionário de carreira da Secretaria de Estado da Fazenda, da qual foi secretário entre 1999 e 2002. Também ocupou cargos no BESC, CODESC, SELESC e Prefeitura de Florianópolis. Na Assembleia Legislativa, foi eleito deputado estadual em 2002 pelo Partido Progressista. Em 2010, assumiu como suplente. Ainda no parlamento, foi coordenador da Comissão do Orçamento Regionalizado. Atualmente, era secretário de Finanças do município de São José. Vieira lutava contra o câncer e morreu aos 78 anos de idade. O velório acontece no plenário da Assembleia Legislativa. Lideranças políticas estiveram presentes no último adeus ao ex-deputado e manifestaram apoio à família. Fui companheiro de direção da SELESC com ele, onde a gente conviveu muito. Ele, na intimidade, era uma pessoa alegre, expansiva, um verdadeiro amigo, né? Um irmão. Eu acho que a história de Santa Catarina tem que registrar uma passagem brilhante do Vieira. Ele soube controlar as contas do Estado, soube impor, né, um modelo de desenvolvimento através da sua capacidade técnica, que hoje produz muitos resultados ao nosso Estado, que é por pessoas como o Vieira. Ele fazia parte da minha equipe desde 2013 e foi um relacionamento construído com bases sólidas. Ele foi um mestre para nós, nos ensinou. Quando eu convidei para fazer parte da nossa equipe, ele perguntou, por que eu? Falei, porque só o senhor conseguirá dar conta disto aqui, que era a Secretaria de Finanças da Prefeitura, que ele fez como um mestre, como um professor. A trajetória política de Antônio Carlos Vieira foi lembrada por amigos e ex-colegas do parlamento. Eles destacaram a perda de um homem público e um gestor sério e competente. Uma pessoa íntegra, correta, com uma visão muito séria, ajudou Santa Catarina num momento difícil e com espírito público, né, muito forte e viveu até os últimos dias dele, mesmo enfrentando a doença, prestando um grande serviço para a cidade de São José agora. Desde o início da sua carreira pública, ele praticou aquilo que hoje está sendo trazido, né, que é trabalhar na área pública com ética, com eficiência e com economicidade. Eu fui diretor da IPAGRE quando ele era secretário da Fazenda e os princípios que ele implantou naquele período na sua gestão eram estes. Me lembro quando nós estivemos juntos aqui na Assembleia Legislativa, a organização, o conhecimento. Santa Catarina, não tenho dúvida nenhuma, perde uma grande pessoa, uma pessoa exemplar. E que bom que todos possam seguir os exemplos que o Vieirão deixou. O Vieirão nos deixou um legado muito importante para esta casa, de um trabalho muito sério. Quando ele ia para a tribuna, ele era muito respeitado, todo mundo ficava em silêncio, porque ele iria falar algo a respeito daquilo que a gente estava discutindo e com conhecimento de causa. O corpo será enterrado no cemitério Jardim da Paz, em Florianópolis, por volta das 5 horas da tarde. O presidente da Assembleia Legislativa recebeu ontem a imprensa e se defendeu do indiciamento em inquérito instaurado pela Polícia Federal. O parlamentar reafirmou a inocência. O presidente da Assembleia Legislativa, deputado Júlio Garcia, concedeu entrevista coletiva para falar sobre a conclusão do inquérito instaurado pela Polícia Federal, que investigou irregularidades em licitações no governo do estado. De acordo com o parlamentar, o sentimento é de indignação ao ver seu nome envolvido no caso. Se no dia 30 de maio eu fiquei muito abatido, né, eu hoje não estou abatido, eu estou indignado. Estou indignado porque realmente esse é o sentimento de qualquer pessoa que passe por uma situação dessa. Qual é a situação? Você ser acusado de uma coisa que você não fez. O parlamentar falou sobre o início das investigações. No espetáculo do dia 30 de maio, havia a suposição de que eu era o mentor ou o chefe
de uma organização que desviava recursos públicos no estado de Santa Catarina. E, no decorrer da investigação, eu tive a oportunidade de provar que isso não é verdade. A própria investigação tratou de eliminar essa possibilidade, de forma que o motivo maior da investigação desapareceu, que era o pagamento de propina dos contratos terceirizados da Secretaria da Administração. O presidente da Assembleia reforçou que o inquérito é baseado em ilações. Restou dessa investigação a ilação de que eu sou sócio oculto de uma empresa. Não há uma prova sequer de que eu possa ser sócio de uma empresa, dessa empresa, né? E essa é a base de tudo, né, para que a investigação continue. Caso contrário, ela seria arquivada. Mas realmente não há nenhuma prova que possa dizer que eu sou sócio oculto dessa empresa. O presidente encerrou, reforçando que tem certeza que vai conseguir provar a inocência. Estou tranquilo, vou fazer a minha defesa, meus advogados estão cuidando da defesa e no momento oportuno. Aí você vai me perguntar quando? Esse é que é o problema. Eu acho que, por justiça, já teria que ter sido agora, não ter sido indiciado. Mas indiciado é indício, né? Não há prova. Se o Ministério Público agir com isenção e olhar o processo em todos os seus detalhes, verificar o meu depoimento, os demais depoimentos, e fizer uma análise isenta, evidentemente que não haverá nem a denúncia. Na sessão ordinária realizada ontem, os deputados aprovaram um projeto de lei que obriga a instalação de sistemas de vídeo monitoramento em asilos e casas de repouso. O objetivo é evitar casos de abusos e maus-tratos. Santa Catarina tem mais de 170 instituições de longa permanência para idosos. Cada um desses asilos acolhe dezenas de pessoas com mais de 60 anos de idade. São idosos que estão ali por motivos variados, como inexistência de cuidador na família, doenças associadas ao envelhecimento, rompimento dos vínculos familiares ou até por opção própria. Com o objetivo de ajudar na proteção desses idosos, os parlamentares aprovaram em plenário um projeto de lei de autoria do deputado Fernando Vampiro que torna obrigatória a instalação de sistema permanente de videomonitoramento em instituições privadas que funcionem como asilos, casas de repouso ou similares. Nós vemos, obviamente, alguns casos, infelizmente, de maus-tratos às pessoas da terceira idade, principalmente que estão hospedadas em casas de terceira idade, de asilos. E a partir desse momento que nós queremos é utilizar a tecnologia que está disponível a todos nós, com um custo operacional muito baixo, para que possa, obviamente, ser monitorado nas áreas comuns e também, quando autorizado, nas áreas íntimas, nos quartos. Conforme a proposta, o sistema permanente de videomonitoramento deverá ser mantido em funcionamento ininterruptamente. As gravações deverão ser armazenadas por no mínimo 30 dias, com o registro de data e horário vinculados às imagens. Ainda conforme o projeto, o videomonitoramento deverá contemplar áreas de uso comum e de socialização, bem como entradas e vias que dão acesso à instituição. Já a instalação de câmeras em quartos, banheiros, vestiários e outros locais de privacidade individual ficará condicionada à opção do contratante ou do internado. O projeto ainda precisa ser sancionado pelo governo do estado para ser transformado em lei. Também em plenário, os deputados discutiram sobre um problema bastante atual, mas que já afeta milhares de pessoas. É a dependência tecnológica, que é quando o uso da internet, jogos e redes sociais se torna um vício e causa prejuízo em diversas áreas da vida. Foi aprovado em plenário o projeto de lei da deputada Marlene Fengler, que busca instituir em Santa Catarina uma semana de orientação, prevenção e combate à dependência tecnológica, ou seja, ao uso compulsivo de internet, jogos de videogame, computador, celular e outros dispositivos eletrônicos móveis.
De acordo com uma pesquisa elaborada pelo Hospital das Clínicas de São Paulo, só no Brasil existem atualmente mais de 8 milhões de pessoas viciadas em internet. A deputada destacou a importância do projeto, que agora precisa ser sancionado pelo governador para ser transformado em lei. A intenção é que a gente possa fazer uma semana por ano de conscientização para que as escolas possam falar sobre o assunto, para que a saúde possa fazer campanhas institucionais sobre o assunto, já que envolve a área da saúde também, mas principalmente que se possa discutir o assunto, que se possa levantar informações, estudar muito mais esse processo, para que no futuro a gente não tenha uma geração de jovens e futuros adultos com problemas muito sérios, porque nós que hoje somos os adultos não nos preocupamos em estudar esse fenômeno, em entender melhor o fenômeno e saber as suas consequências e o que fazer para prevenir, no caso, né, para prevenir os abusos do uso da tecnologia. E você vai ver a seguir: Seminário debate educação especial na Rede Municipal de Ensino de Florianópolis. A gente volta em instantes. Olá, você se preocupa com o sistema educacional do Brasil? Acha que muita coisa poderia melhorar? Com certeza sim, né? O Mulher em Foco convidou uma profissional experiente que faz um panorama sobre como o ensino pode se adequar cada vez melhor para as grandes transformações da sociedade. Não perca a nossa conversa com a convidada Maria Helena Krieger. É aqui na TV Al. Florianópolis cedia a partir de hoje o primeiro Seminário de Educação Especial. O evento, que acontece aqui na Assembleia, reúne professores e profissionais que atuam na Rede Municipal de Ensino da capital. O objetivo é fomentar a reflexão sobre as práticas curriculares e contribuir para o aperfeiçoamento dos profissionais. Educação especial tem sido assunto constante e envolvido diversos atores dos serviços públicos. O primeiro seminário sobre o tema, realizado pela Prefeitura de Florianópolis e a Assembleia Legislativa, possibilita mais conhecimento aos técnicos em sala de aula e uma reflexão sobre o assunto. A caminhada para a inclusão é longa. Alguns passos importantes já foram dados. Com isso, muitas conquistas já alcançadas. O desafio maior ainda é a formação técnica de professores. Por isso, eventos realizados na Assembleia Legislativa têm sido de grande valia para se discutir, atualizar e preparar cada vez mais o profissional da educação. Na educação tem que haver formação permanente e continuada, ou seja, não é porque o professor sai com um certificado da universidade que ele está pronto, ao contrário, ali começa o exercício da sua profissão. E essa formação continuada, ela alimenta, porque hoje as mudanças são muito rápidas e na escola, se não houver esse processo de formação como o que está acontecendo hoje, o professor fica parado no tempo ainda da sua formação. Aqui na capital do estado, o número de vagas para crianças deficientes quase triplicou nos últimos anos. Subiu de cerca de 500 para quase 1.400 novas salas específicas para atender quem tem deficiência. E também já foram inauguradas. Nós abrimos mais de 13 novas salas multimeios, que são espaços adequados e especial para as crianças com alguma deficiência. Buscamos incluir cada vez mais as crianças nas nossas escolas, nas nossas creches. Adquirimos brinquedos específicos para essa temática. Enfim, o que nós fizemos nesses 3 anos? Qualificar os profissionais e qualificar os espaços. A Comissão em Defesa da Pessoa com Deficiência da Assembleia Legislativa tem sido atuante nesse quesito. E o resultado é o atendimento diferenciado, seja pela questão de mobilidade ou pela deficiência intelectual, dos mais variados níveis. Nós temos algumas dificuldades a transpassar em relação à educação de pessoas especiais. Veja só o esforço que a Comissão da Assembleia de Proteção às Pessoas com Deficiência tem feito em relação à divulgação e a qualificação de pessoas, de professores, de dirigentes, por exemplo, em relação ao autismo. O autismo, até pouco tempo atrás, era alguma coisa completamente
desconhecido. Hoje, tem muitos professores, já quase que especialistas, em pessoas com autismo dentro da sala de aula. O seminário, que tem tema entrelaçando o político e o pedagógico na educação inclusiva, segue com programação por 2 dias. Na pauta, palestras sobre avanços no processo de educação inclusiva, perspectiva do lugar de fala, autismo e mesas redondas, que vão tratar do tema ligados ao desafio do futuro. A proposta que cria o programa Escola Sem Partido será um dos temas abordados no 2º Parlatório Conservador. O evento vai ser realizado hoje à noite aqui na Assembleia Legislativa. A Escola Sem Partido foi criada em 2004. Defende a isenção ideológica, religiosa e partidária dentro da sala de aula. O fundador e líder do movimento, advogado e procurador do estado de São Paulo, Miguel Najib, veio ao parlamento para falar sobre o programa. De acordo com ele, a intenção é informar os alunos sobre o direito deles em relação a condutas consideradas abusivas. Quanto maior o conhecimento da sociedade sobre os limites éticos e jurídicos da atividade docente, maior o número de denúncias, mais denúncias nós temos recebido. Porque no momento em que o estudante começa a se reconhecer como vítima de uma conduta abusiva, mas para isso ele precisa conhecer os seus direitos, ele reporta. A ideia é que sejam colocados cartazes de divulgação dentro das salas. A partir de 2014, nosso movimento começou a defender a aprovação de uma lei contra a doutrinação nas escolas. Esta lei nada mais faz do que tornar obrigatória a fixação de um cartaz nas salas de aula com os 6 deveres do professor. São deveres que já existem. Nós só queremos levar ao estudante o conhecimento desses deveres que, na verdade, decorrem da Constituição Federal. Um projeto de lei apresentado pelo deputado Altair Silva tramita na Assembleia. Foi o primeiro projeto do ano desarquivado. O PL institui no âmbito do Sistema Estadual de Ensino o programa Escola Sem Partido. Uma das defensoras do movimento é a deputada Ana Campanholo. O Escola Sem Partido finalmente dá uma alternativa ao lado mais fraco da corda, quem é mais vulnerável, quem tem sido vítima, que é o aluno. E vale lembrar que estamos falando de crianças e adolescentes. Muito difícil para uma criança e um adolescente ter que lidar com um adulto formado, graduado e todo o corporativismo por trás disso, né? A proposta que cria o programa Escola Sem Partido em Santa Catarina está na Comissão de Constituição e Justiça. Um total de 45 universitários de 27 cidades catarinenses participam em Florianópolis da 4ª edição do programa Estágio Visita, promovido pela Escola do Legislativo. Eles estão conhecendo pessoalmente as atribuições do Parlamento catarinense. Os estudantes universitários que participam da 4ª edição do programa Estágio Visita tiveram uma agenda corrida no parlamento. Acompanharam uma reunião da Comissão de Constituição e Justiça e, mais tarde, puderam ver os deputados debatendo e votando projetos de lei. No final do dia, conheceram o gabinete da presidência do parlamento, onde foram recebidos pelos deputados Mauro de Nadal, vice-presidente da Casa, e Marlene Fengler, presidente da Escola do Legislativo. Durante o encontro, os estudantes puderam conversar sobre o parlamento e sobre política. É prazeroso demais ver o pormenor realmente da Assembleia Legislativa e também conhecer como é a vida dos deputados e dos agentes políticos. É simplesmente conhecê-los como humanos e ver que eles defendem pautas pontuais de suas regiões e tentando defender o melhor para Santa Catarina. Bom seria se nós conseguíssemos trazer mais estudantes para conhecer um pouquinho do dia a dia e das tramitações de todas as matérias aqui no Parlamento de Santa Catarina, porque acaba dando a eles uma visão um pouco diferente daquilo que eles são acostumados a ver nas mídias sociais, até mesmo nos grandes meios de comunicação, e viver na prática o dia a dia do parlamentar. O funcionamento da casa permite a eles conhecer um pouquinho mais aquilo que é a ferramenta que mexe diretamente com a vida do catarinense e do estado de Santa Catarina. E o Jornal do Parlamento termina aqui. Lembrando que você confere outras informações às 6h45 no TVA Notícias. Uma boa tarde para você e até amanhã.